Boa noite, pessoal. Diniz falando aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da HackOne. Falando mais uma vez aí de cibersegurança, trazendo muito conteúdo de valor. Seja muito bem-vindo. Para você que é a primeira vez que está nos acompanhando no canal, seja bem-vindo. Para você que já nos acompanha, também seja bem-vindo nesta noite, no dia 4, pontualmente às 8 horas. Hoje nós vamos falar de uma forma bem simplificada como é que eu crio uma conectividade, ou seja, configurando uma VPN site-to-site. O que significa isso, Dinizão? Trazendo uma comunicação de um lado do site A para o lado do site B, ou seja, fazendo duas empresas, duas corporações se comunicarem. Então este é o assunto de hoje. Bora lá! Para você que já nos segue no canal do YouTube, vou pedir para você já aí descer o dedo no like, compartilhar o nosso vídeo, para aquele cara que está iniciando, para aquele cara que já está na área também, que quer aprender um pouco mais de conteúdo de cibersegurança. Esse é o canal certo, HackOne, parte de cibersegurança. Temos muitos outros vendors e fabricantes aqui dentro também, e tratamos vários assuntos aí pertinentes ao mundo tecnológico, beleza? Então, muito prazer, novamente aqui o Diniz falando. Então já dá aquela curtida, aquela compartilhada e bora lá pro assunto, que o assunto hoje é bem longo, né? No sentido de muito aprendizado, né? Eu vou tentar fazer de uma forma bem prática, né? Que não demore muito também e que você absorva o máximo de informação. Temos aqui vários vídeos aí no nosso canal, acompanha aí, tem bastante conteúdo gratuitamente, hein, galera? Então bora lá! Aqui nós estamos no nosso ambiente, vou logar aqui com o usuário do Diniz, dei até um zoom aqui para facilitar, e a gente vai construir esse túnel agora, tá bom? Esse túnel site-to-site, que é uma conectividade entre VPN, né? E aí a gente chama de site-to-site, onde cada fabricante, ou seja Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, qualquer fabricante que ele traga essa comunicação através de um túnel VPN. Então, se a gente fosse fazer uma topologia para demonstrar isso de uma forma mais prática, vou demonstrar aqui o site A, né, que é o firewall do lado A, que pode ser a corporação que você atua. E aí aqui a gente obviamente tem aqui a internet, tá? Passando por um túnel que a gente chama de VPN. E esse túnel de VPN a gente vai construir o famoso site-to-site, tá? Vou colocar dessa forma aqui, mas é o site-to-site, beleza? Esse site-to-site, esse túnel, propriamente dito, conecta, né, um lado para o outro da sua corporação, seja para um cliente, seja realmente para uma unidade e uma matriz. Então, você quer trazer essa comunicação, é estabelecido essa comunicação através de um túnel chamado VPN Site-to-Site. O Site-to-Site estabelece essa comunicação por um túnel direto, passando ali não pela internet, ele tem uma criptografia, ele passa sim, né, usando ali um caminho do seu roteador de internet. Obviamente que você tem um link aqui no site B e no site A, porém não é uma conexão aberta, né, para o mundo, é uma conexão fechada entre um lado e o outro, com todas as criptografias de segurança que garantem uma comunicação de um lado para o outro com todas as camadas de segurança, que é exatamente essa VPN. Então, essa é uma topologia simplificada para você entender. Então, eu quero levar uma comunicação de um lado para o outro, então a gente constrói o quê? Uma VPN site-to-site. Aqui eu já deixei basicamente pré-configurado, e aí o que eu preciso, né, saber, primeira informação para estabelecer esse túnel site-to-site. Então, as primeiras informações eu tenho que ter rotas, eu tenho que ter regras de firewalls, e eu tenho que ter, obviamente, a VPN criada, ou seja, de um lado para o outro, ou seja, a VPN site-to-site, eu tenho que ter a interface de VPN, uma interface VPN com a, propriamente dito, fase 1 e fase 2 com todas as suas criptografias. Então, basicamente, para estabelecer essa comunicação, rota, regra de firewall e o túnel, que é fase 1, fase 2, com essas informações você já consegue automaticamente criar a sua conectividade, né? Site-to-site, que é o que a gente vai falar hoje. Beleza? Então grave essas informações, e quando a gente fala de rotas, a gente pode trabalhar com rotas estáticas,
com rotas dinâmicas, né, BGP ou SPF, enfim, aí vai muito da sua topologia, né? Então, dependendo do ambiente, você vai utilizar roteamento estático, dependendo vai usar roteamento dinâmico, e aí a gente tem vários tipos. Hoje a gente vai basicamente focar aqui numa mais simplificada, rotas estáticas. De um lado eu tenho a rota do site B e do outro lado eu tenho a rota do site A, para que ambos se comuniquem, e as regras de faro ida e volta, tá? Então, teoricamente, você tem uma regra de ida e uma regra de volta quando há a necessidade de comunicar. Um lado fala com um lado e o outro lado fala com o outro lado em ambos os cenários e ambas as redes, beleza? Então, sabendo disso aqui, os 3 passos primordiais, você vai fechar a tua VPN. Então, bora lá. Eu já deixei basicamente montado e aí eu vou explicar de uma forma bem simplificada para você pegar esse script e já aplicar no seu laboratório, aplicar no seu dia a dia, né? E começar já realmente construir a sua VPN, né? VPN site to site. Existem vários modelos de VPN, eu vou apresentar para vocês hoje uma VPN chamada DaiWap User, tá? Ou seja, eu estou fazendo um papel de receber as conectividades aqui dentro. Então, se nós fôssemos falar de matriz e filial, o lado A da brincadeira aqui é a matriz, tá? Então, vou nomenclaturar como MTZ. Esse lado A, a gente pode chamar ele de um hub, tá? E esse formato de DaiWap User, eu estou utilizando, uma estrutura de VPN para receber várias conectividades, ou seja, um túnel VPN que eu posso receber várias conexões por esse mesmo túnel de vários outros clientes. Ou, de repente, eu tenho uma matriz e aqui do lado eu tenho 33, por exemplo, unidades, filiais, spokens, enfim. E essas unidades eu posso utilizar desse mesmo túnel aqui para conectar do lado filial, falando com um único túnel, né? Um único túnel criado, interface criada de VPN, que é o meu hub, né? Então existem algumas formas. Então essa topologia a gente está criando nesse formato DaiWap User, tá? Existe Static IP Address, que é um formato, né, de comunicação também, onde eu menciono o IP remoto do meu cliente, o gateway remoto do cliente, que seria realmente o IP da operadora dele, o IP público dele. Tem o DaiWap User, que é onde eu menciono a minha interface para criar essa conectividade que eu estou explicando agora, para ele receber várias comunicações por esse túnel. E aí eu posso criar 2 túneis para ter uma redundância, tá bom? E receber várias comunicações de várias unidades. E fechou. Nesse momento a gente vai criar esse cara. Então, baseie-se nesse camarada aqui como se ele fosse uma matriz, né? O lado da HackOne 1 é o lado A, matriz, e sendo uma conectividade hub, tá? Recebendo várias conexões de VPN site to site. Aqui você menciona a interface que é o seu link de WAN, nesse caso é a nossa internal set. E aqui são alguns modos de configuração. Nesse caso, como a gente está usando o DaiWap User, eu sempre utilizo aqui um NAT transversal habilitado, um DPD on-idle, né, on-needle, né, que fala, uma tradução em inglês, on-needle, né? E o outro é sobre demanda, beleza? A gente usa aqui os padrões, os intervalos não muito agressivo, como um DPD, a parte de contador, como modo 3. Tem esse cara aqui também que é o intervalo onde ele vai fazer essas checagens. Você pode trabalhar no método padrão dele ou pode deixar 20 aqui, dependendo da forma que você está operacionalizando esse túnel, e aí a gente se aprofundaria muito mais. Você diminuiria ou aumentaria esse número para ele fazer essa checagem, um intervalo mesmo de retrieve aqui, tá bom? Desse cara. Então fechou. Essas outras configurações aqui a gente deixa no modo padrão desse Advanced, tá? Configurações adicionais. Na parte de network é basicamente isso que você coloca. E lembrando, se você está criando um túnel do zero, você vai, propriamente dito, colocar o nome do seu túnel ao qual você está apontando. Ou nesse cenário a gente poderia colocar como VPN Hub, ou o nome do túnel que você vai fechar a comunicação. Se é para o lado do site B, você coloca o nome do site B, que é o qual que você vai apontar essa conectividade, beleza?
Então, network basicamente é isso, nesse nosso método. A autenticação é muito importante. Aqui você vai colocar um método que é realmente uma chave de segurança. E aí você vai descrever, né, essa senha aqui, que é a sua chave compartilhada. A mesma coisa vai ser feita lá do outro lado, que a gente fala que é a filial, tá? Então, tudo que você está fazendo aqui basicamente vai ser replicado do outro lado, com exceção da network, porque a network ela vai apontar exatamente quem é esse cara aqui, ou seja, o método lá não vai ser da IWAP user, vai ser da dinâmico, porque esse link meu que nós estamos utilizando, o link desse laboratório é dinâmico, então lá muda, lá do lado do site B a gente muda essa parte de network, fechou? Então é bem simplificado. E aqui na autenticação, basicamente a gente coloca uma chave compartilhada, né? Coloca a versão do IKE, nesse caso eu estou utilizando uma versão IKE 1, modo agressivo e NPeer, tá? Então aqui existem vários parâmetros a ser configurados, você pode criar um peer de comunicação de um lado para o outro para você validar realmente quem está chegando de um lado para o outro. Nesse caso a gente vai usar o método default junto com uma senha já compartilhada com o outro lado do cliente. E vamos lá. A parte da fase 1 é muito importante, que é toda a parte de encriptografia, tá? Nesse caso a gente vai utilizar AES 192 na Encrypto e autenticação SHA-256. Desculpa. Então bora lá. Utilizando esses recursos da fase 1, a gente vai utilizar também o Diffie-Hellman, que é um chaveamento 14.5, e a parte de lifetime, né, a parte de segundos, vidas desse túnel, a gente vai utilizar o padrão também 86.400. Local ID a gente não vai colocar nenhum. A parte de X-out, né, que é um tipo de comunicação ali por usuário, por grupos, outro tipo de chaveamento, a gente não vai utilizar aqui. Beleza? Utilizando um servidor remoto de conectividade. A gente vai deixar no modo type desabilitado. Fechou? O tipo. Fase 2. Simplificando a fase 2, você vai criar um nome para a fase 2 e no local address e remote address, hoje nós temos a possibilidade de trabalhar com várias formas, seja IP range, IP address, name address. Cada um tem a sua particularidade. Hoje a gente vai trabalhar com subnet zerada. 00/0. Significa o que, Diniz? Que eu estou roteando qualquer rede dentro dessa fase 2, porém eu fecho isso dentro da minha regra de firewall e dentro da minha rota estática. Eu fecho essas redes, tá bom? Aqui eu deixo aberto e na regra de firewall a gente acaba fechando a comunicação para deixar algo bem simplificado na comunicação de um lado para o outro em questão de redes da subnet, beleza? Aqui na questão da fase 2, a gente também no modo Advanced, a gente coloca o AES 192 e a autenticação SHA-256. Existem várias outras criptografias, dependendo do vendor que você está fechando, na outra ponta, ele não use ou utilize o AES 192. Pode ser que ele utilize um SHA-256, pode ser que ele utilize um Triple DES, depende muito do lado que você vai fechar. Neste nosso cenário, eu estou fechando uma VPN site-to-site com um fabricante que também é Fortinet. É outro FortiGate na ponta, beleza? Um FortiGate numa ponta, outro FortiGate na outra ponta. Neste cenário, a gente vai trabalhar com essas duas criptografias, habilito Enable Reply Detection, o PFS também para a gente trabalhar com as chaves e todos os outros protocolos Local Port, Remote Protocolo e o AutoKeep Alive eu deixo habilitado para ele fazer uma reconexão, principalmente no AutoKeep Alive, para ele levantar o meu túnel automaticamente com esse flagzinho, tá? E os segundos aqui a gente deixa no modo padrão, mas tudo isso é customizável, beleza? Neste primeiro fator a gente acabou de criar, printa a tela, já vê como é que faz, você acabou de criar já o seu fase 1, fase 2, network do seu túnel. Baseado nisso, qual é a próxima fase aqui? Você vai vir em network, state key routes, e você vai criar uma regra, uma rota estática lá baseado no que você quer alcançar. Então a primeira coisa, se você está criando uma regra rota estática, você vai colocar subnet e existem outras possibilidades dessa rota, tá? Por name address, ou seja, objetos roteáveis e internet service.
Nós vamos criar no modo mais simplificado para um entendimento. Então, a minha subnet aqui, que eu quero hoje criar essa rota estática, é baseado nessa rede, o 92.168.10.24. Significa que eu estou apontando a minha interface, que é a interface VPN, para essa subnet. Quem é essa subnet? É a rede da ponta do site B, beleza? E a distância administrativa e as opções de priority eu vou deixar no modo padrão, porque eu não estou criando mais nenhum túnel em cima dessa VPN, dessa interface VPN, beleza? Deixo no modo padrão, coloco um comentário aqui VPN do site B e sigo o jogo. Dou um OK, criei a minha rota estática, que basicamente é essa aqui. Tem os parâmetros de distância e priority padrão já estabilizado. Vou na minha interface agora, tá? Uma vez que você cria a tua VPN, ela já cria uma interface também. Então, se você pesquisar aqui VPN, você já tem a sua interface VPN linkada com uma interface física, que é a interface WAN. Então, ela está linkada com esse cara. Aqui, o que você configura, que eu já deixei pronto? Você configura uma rule, aqui você pode deixar indefinida, porque é uma VPN. E aí a gente configura, a gente fala que é um IP do túnel, para que você faça uma checagem ou trabalhe de diversos modos nesse modelo de hub ou de spoke. Então, nós configuramos um IP para criar uma relação de confiança entre os túneis, tá? Do site A e do site B. Nesse caso, eu configurei um IP aleatório, 92.168.202, e um remote IP, que seria o gator desse cara. Aí eu configurei aqui basicamente 202.54 com uma máscara /24, beleza? Basicamente eu coloco um protocolo de ping administrativo e o resto você não mexe em nada, deixa desta forma apenas. Somente o IP, de um lado é o 2, do outro lado é o 1, para que a gente faça a comunicação e veja se realmente o túnel estabeleceu a comunicação. Partindo desse princípio, qual é a outra coisa que falta? Regra de Firewall. Então aqui é a mesma coisa, a gente vem na parte de regra de Firewall, vou dar uma diminuída na tela aqui e eu vou jogar aqui, ó, VPN. Se eu fosse criar agora a VPN de um lado para o outro, eu tenho a VPN de ida e a VPN de volta. Eu vou clicar aqui na VPN de ida. Se você fosse criar agora, o que você precisaria saber na VPN de ida? A minha VPN de ida é a comunicação que eu saio do site A, VPN de ida site A, e vou para o túnel site B, beleza? Quem é a interface? A interface que você vai comunicar daqui para lá. Se ela está na sua LAN interna, o LAN, porte A, porte B, não importa. Você tem que jogar essa interface aqui na sua incoming interface, interface de saída, e a sua interface interface de entrada é a sua LAN, e a interface de saída, que é o outgoing, é exatamente a VPN. Então você está fazendo uma comunicação de VPN ida, do site A para o site B. Minha interface, que é a LAN que eu quero comunicar, para a VPN, que é a outra ponta. O source destination eu vou deixar aberto, mas eu posso fechar com a minha rede da internal, do meu lado A, para destination com a rede lá do lado B. Nesse momento a gente vai deixar aberto, porque é apenas um teste, mas o ideal, os parâmetros, para não ficar a gente chama de regra do cachorro louco, NN e tal, tudo aberto. Nesse caso eu fecharia, eu colocaria o interno, tá? Você colocaria interno, que seria a sua rede, e o destination, que seria o site propriamente dito B, beleza? Aqui é um exemplo. Só que eu vou deixar aberto só para a gente comunicar com lá, fazer os testes e depois a gente fecharia. Mas no seu caso de modo, suponhamos que você esteja já fazendo uma regra de firewall para testar ou para colocar em produtividade, sempre deixa a regra do source e destination fechada. O source nada mais é do que a sua LAN e o destination nada mais é do que o lado B, a rede que você vai de encontro. Beleza? Fechou. Nesse caso eu vou deixar a ALL, né, aberto, para que a gente não tenha nenhum problema na comunicação, nesse caso de teste, e beleza. Serviço aberto, a não ser que você tenha um serviço específico. Vou deixar a action, a ação accept, não precisa de nateamento, porque é uma VPN. Os profiles de segurança não vou colocar nenhum, mas você muitas vezes pode trabalhar com antivírus e com IPS aqui. São os perfis de segurança.
e poderia trabalhar com uma inspeção, com uma inspeção customizada de SSL Inspection, tá? E aí aqui seria a VPN de ida e gravar todas as sessões. Criou essa regra de firewall, deu um ok, o que você poderia fazer nesse cara? Criar um clone reverso, tá? E aí eu vou mostrar. Assim que ele criar aqui, ó, eu vou buscar ele, vou buscar exatamente esse cara, ó, aqui no search, achei ele, botão direito, clone reverso. Quando você der um clone reverso, ele vai mudar essa estatística. O site B vai vir para cá e a LAN vai vir para cá. Então você teria uma VPN ida e uma VPN volta, caso seja exatamente a ideia, comunicar ida e comunicar volta desse túnel. Nesse caso, como a gente vai ter as duas comunicações, eu já tenho aqui criado uma ida e uma volta, tá? Que seriam essa regra e essa aqui. Uma vai para lá, que seria da minha LAN para site B, e uma vem do site B para minha LAN. Ambas estão aqui sem nateamento, estão já criadas. Ou seja, validamos rota, criamos regra de firewall, fase 1, fase 2 e minha VPN basicamente está pronta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado agora do site, do outro site remoto, que já está criado. Vou acompanhar com vocês, vou dar um up lá na VPN. A VPN está vendo aqui, observem que está down, tá? Estou até atualizando minha página. Vou lá no outro site, que já está criado também. Vou habilitar ela, vou forçar um túnel aqui, uma comunicação, né? Um bridge up. Esse bridge up força a conectividade com o túnel e automaticamente eu vou vir aqui, ó, dar um ok, túnel estabelecido. Caracas, estabeleci já, minha VPN tá up sua VPN. Tanto é que se você vir pesquisar aqui, a interface está aqui já. Agora o que eu vou fazer para validar e a gente encerrar com chave de ouro essa simples comunicação de uma forma bem simplificada e rápida, é você fazer um teste de comunicação. Execute ping opt source, que é o quê? Eu vou pingar uma origem. Quem é a minha origem? O meu túnel VPN. Esse cara vai pingar o outro lado. Então, a minha origem é exatamente o IP que eu coloco na interface e o meu outro lado, ele está com IP final 1. Se ele pingar, significa que a minha comunicação de um lado para o outro está chegando. Olha lá, está pingando. Se eu fosse pingar, por exemplo, o lado 3, eu não tenho esse IP, tá vendo? Ele já nem pinga. Se eu for pingar um lado 4, não vai pingar. Uma outra estatística aqui para você ver se está roteando é get router info routing table details e você coloca exatamente o IP da sua rede remota, que é o IP que eu coloquei na VPN. Automaticamente ele vai pegar o quê? Que eu tenho uma rota estabelecida /24 através de uma métrica com distanciamento 0 e métrica 0 através de uma VPN site B, que é uma interface criada aqui. Ou seja, essa rede subnet está diretamente conectado à minha VPN. A rota existente está por aí. Então posso dar um get router info routing table também aqui e dar um LL para me pegar minha rota completa. Então tudo que está conectado e roteável, ele vai mostrar aqui também. Então observem que eu tenho duas rotas presentes, tanto uma /32, tanto uma /24, dentro dessa conectividade da minha interface de VPN. Cara, basicamente aqui, observe que nesse ping mostra facilmente que minha conectividade ela existe. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Execute ping opt source, colocar o 2 que é a minha origem VPN e vou deixar um repeat counter. Olha que louco. Vou deixar um ping estendido exatamente para simular o quê? Para simular um ping lá para o outro lado, e agora eu vou matar a conexão de VPN do outro lado para fazer com que esse ping acabe, para que ele não exista mais aqui. E vocês observem que uma vez que eu mato essa VPN, automaticamente ela vai cair a conectividade roteando de um lado para o outro, ou seja, aquilo que está sendo roteado porque eu tenho um túnel estabelecido, ele vai parar de trafegar aqui, ó. Acabou de parar, deu um timeout aqui. E quando eu for observar minha VPN aqui nas configurações, ela vai estar down. Observaram? Então é simples. Acabei de matar, não vou mais pingar. Não tenho mais essa conectividade existindo. Agora eu vou subir de novo esse túnel. Subir lá na outra ponta. Vou dar um bridge up aqui no outro firewall que eu estou acessando na telinha do lado, né? E aí vocês vão observar que essa VPN ela vai voltar a trafegar. Ou seja, essa comunidade... Olha lá, voltou a trafegar. Ó, eu vou até fechar aqui, vou dar um atualizar na página, minha VPN está up. Então, galera, é isso. Basicamente, eu queria deixar essa aula hoje para vocês,
de uma forma bem simplificada, bem rápida, onde vocês conseguem conectar várias redes de forma segura, simplificada e fácil, beleza? Dinizão deixando mais uma instrução, mais uma aula aqui para vocês, de uma forma simples, simplificada, fácil, rápido, e você já tem a sua primeira VPN conectada aí em 2 equipamentos, seja ele FortiGate, seja ele outra tecnologia. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, pegado aí a ideia do site to site. Vou indo nessa, muito obrigado, espero que vocês curtam, né? Tenham curtido, compartilhem, já dê aquela curtida. E valeu, galera, mais uma segunda aí com chave de ouro. Nos vemos na próxima segunda. Até mais, tchau, tchau.